E aí, pessoal, beleza? Então, nosso último vídeo aqui da série do dplyr é para a gente discutir um operador que é muito útil dentro do Tidyverse, toda essa discussão sobre manipulação de dados. É um operador muito importante chamado pipe. O pipe, como a gente vai ver, ele é muito útil quando a gente tem que fazer várias operações consecutivas. Como, por exemplo, como a gente viu na aula passada, a gente precisou fazer o operador summarize depois que a gente agrupou os dados pelo group by. Da mesma forma, a gente pode estar interessado em fazer operações consecutivas, como eu vou criar uma variável nova, depois disso eu vou selecionar só algumas colunas, depois eu vou filtrar alguns dados, depois eu vou fazer o summarize. Então, eu tenho várias etapas que são consecutivas. E aí a gente vai ver que a forma como a gente aprendeu até agora, ela pode ser um pouco frustrante, porque ela é um pouco trabalhosa na forma que a gente trabalha. Mas com o uso do pipe, isso facilita bastante, se torna a operação muito mais rápida. Né? Mas para a gente entender melhor, né, para não ficar só no campo da teoria, vamos ver um exemplo aqui. Né? Vamos imaginar que eu esteja interessado, né, em criar esse gráfico. O que esse gráfico mostra, antes de a gente entender como é que a gente construiu ele? Ele mostra a relação entre a distância média, né, dos voos, e entre os destinos, né, o destino e o local de partida, e o atraso. A gente imagina que tem uma relação, né, deve ter uma relação ali, porque locais mais longos, talvez né, o atraso seja diferente de para voos muito curtos. Né? Então a gente imagina que tem uma relação aqui. Mas para a gente conseguir enxergar e construir esse gráfico, a gente precisa criar três coisas. A gente tem que construir o atraso por destino, né? Por destino. Então, eu tenho 1.000 voos ao longo de 2023, eu tenho 50 mil voos que foram para Nova York. Qual foi o atraso médio dos voos que foram para Nova York? Qual foram os atrasos médios dos voos que foram para Miami, ou para os voos que foram para Califórnia, né, para Los Angeles? Então eu tenho que calcular o atraso para cada destino, o atraso médio, então eu vou criar a média do atraso para cada um desses destinos, né? E eu vou precisar calcular a distância para cada um dos destinos. Então, em média, qual é a distância dos voos que vão para Miami, qual é a média dos voos que vão para a distância média dos voos que vão para Los Angeles, para Nova York, etc. Então vocês percebem aí que eu tenho uma etapa, né? Eu tenho que calcular estatísticas descritivas por destino. Então eu vou fazer um group by, né? Eu vou fazer um group by primeiro por destino, dest, né? E vou calcular três estatísticas descritivas. A distância média para cada destino, o atraso médio para cada destino, e eu vou criar também um total de voos, né? Ou seja, o total de voos que foram para aquele destino, usando aquele operador que a gente aprendeu na aula passada, que é o operador N. Né? Então, vou fazer tudo isso por destino, criar estatísticas descritivas. Né? A contagem aqui, né? A contagem de voos, ela serve só para diferenciar os voos, né? Os destinos que têm muitos voos, né? Então, por exemplo, como Nova York, que deve receber muitos voos, como Miami, que deve receber muitos voos, daqueles locais menores, como por exemplo, sei lá, a capital do Delaware, que é um estado bem pequenininho, que deve receber muito poucos voos. Então a gente consegue aqui ver que os destinos com muitos voos, eles têm bolas maiores do que os destinos com menos voos, que têm bolinhas menores. Então vamos tentar fazer isso, né? Então a gente precisa fazer várias etapas aqui para conseguir construir esse gráfico. Né? Então, primeiro de tudo, né, voltando aqui, a gente quer calcular, né, a média, a média de atraso e de distância para cada destinação ou destino. Né? Então a gente vai criar aqui primeiro um banco de dados chamado by destino. Né? Deixa eu lembrar aqui o nome da variável de destino, é o dest. Né? Então a gente vai criar aqui um banco de dados by dest, que é o group by the flights, o destino. Então lembra, eu estou criando um novo banco de dados que é bem parecido com o primeiro,
com o original. A única diferença é que aqui ele é por destino. Ele é muito parecido com flights, só que ele tem aqui, né, ele tem aqui esse apêndice que diz, olha, ele é agrupado por destino. São 105 destinos, então são 105 grupos. Né? Então ele pegou aqui, só os voos que foram para Nova York é um grupo. Só os voos que foram para Miami é outro grupo. Só os voos que foram para Los Angeles é outro grupo. E por aí vai, 105 vezes. Né? E eu fiz isso para calcular as estatísticas descritivas. Né? Ou seja, para calcular a média da distância e da média do atraso. Né? E eu vou criar um banco de dados aqui chamado delay com essas informações. Então eu vou fazer um summarize agrupado. Né? Então by dash é o nosso banco de dados. E aí eu vou calcular aqui a contagem, né, o total de voos por destino. Vou calcular também a média do atraso, ou seja, o min delay, e vou remover os NAs, para ele não estragar a minha média. Né? E vou calcular também a média da distância. Né? Posso, em vez de chamar de min, vou chamar só de delay aqui. E distância. Então, essa distância aqui vai ser a distância média, né? Então vou salvar isso aqui e executar, né? Ele está dando um erro dizendo o delay não existe, né? É porque é arrival delay a variável, né? Arrival delay. Pronto. Então a gente tem aqui um banco de dados de 105 linhas, porque são 105 destinos. O primeiro destino você tem ABQ, é o destino ABQ, eu não sei exatamente onde é esse local, mas é uma cidade, é um aeroporto americano. Houveram 254 voos para lá. Em média, os atrasos foram de 4 minutos. E a distância média para lá, dos voos que partiram para lá, é de 1.800 milhas. Né? Então eu vou salvar tudo isso no objeto, porque eu vou precisar usar esse objeto para fazer as minhas análises posteriores. Então eu vou chamar tudo isso como delay. Então delay aqui é um objeto. Né? Vou até abrir ele aqui para a gente inspecionar melhor. Então a gente tem 105 voos. Né? Então aqui o aeroporto que mais recebeu voos foi esse ORD, né? Que é o aeroporto de Ordnance. Esse aqui é o aeroporto de Atlanta, também recebeu muitos voos, né? Eu acho que esse aqui é o de Los Angeles, esse aqui é o de Boston e por aí vai. Então são os voos com mais voos, né? São os aeroportos com mais voos. Então, antes de começar, né? Antes de partir para cima e fazer o gráfico, eu vou fazer alguns pré-processamentos. Eu vou filtrar algum desses voos, né? Por quê? Porque a gente vai ver que tem alguns voos que estão meio esquisitos, né? Por exemplo, Honolulu, que é a capital do Havaí, ela é muito mais distante do que a média, porque o Havaí é super longe do resto dos Estados Unidos. Então vai ficar meio esquisito o gráfico se eu colocar um ponto, um outlier, um ponto muito distante do resto. Então, como para processamento, eu vou remover Honolulu, né? Que também recebeu poucos voos, etc. E a gente percebe aqui que tem alguns voos que tem alguns aeroportos que receberam muito poucos voos, né? Tem aeroporto aqui que recebeu um voo, aqui também um voo, 8 voos, né? 10 voos. Então eu vou remover esses aeroportos que têm uma frequência muito baixa, porque por eles terem poucos voos, a média deles pode não ser muito legal, né? Porque a média pode ser influenciada por esses poucos voos, né? Então eu vou fazer aqui, eu vou salvar delay como delay novamente, só que eu vou filtrar, delay, né, só para os voos que tem 20, para os aeroportos que tem 20 ou mais voos, né? E eu vou remover também o aeroporto se o destino, né, é Honolulu, né? Aí eu não lembro qual é o código de Honolulu, mas é HNL, né? HNL. Então o que é que eu fiz aqui? Eu peguei delay, eu vou ficar com um banco de dados só com os voos que tem mais de 20, né, ocorrências. E eu removi, lembra do operador aqui, lógico, né, de diferença. Eu vou ficar só com os destinos que tem nome diferente de HNL, que é Honolulu. Eu vou salvar tudo isso como delay também, de novo. Né?
eu vou prescrever, né? Eu vou passar por cima do delay. Então a gente vai ficar com um delay agora que tem 96 linhas, em vez de 105. Então a gente tem aqui só aeroportos que tem 20 ou mais, então eu excluí aqueles aeroportos que tinham poucos voos. E eu excluí também Honolulu, né, que era o que tinha maior distância. Então ele está fora da minha amostra. A gente percebe aqui que o Honolulu tinha 4.000 quilômetros, 4.000 milhas de distância média. Aqui agora o voo mais distante, médio, é o aeroporto de São Francisco, acho que é São Francisco, com 2.577 milhas de distância média. Então esse aqui é o nosso delay. E agora a gente vai plotar essas informações, né? Ou seja, a gente vai ver se existe realmente essa relação entre atraso e distância. Então, ggplot, lembrando lá da primeira parte do curso de gráficos, né? ggplot sempre começa com os dados também, que é o banco de dados delay. Eu preciso passar para ele também a estética, né? Ou seja, eu preciso passar quem vai ficar no eixo X, no eixo Y. No eixo X eu vou botar a distância, né? No eixo Y eu vou botar o delay. E eu vou dizer que o tamanho das bolinhas vão ser de acordo com o tanto de voos, né? E aí lembra que eu vou usar o mais aqui para escrever a próxima camada do meu gráfico, que é uma camada de pontos, né? G1 point. Então, quando eu executo aqui, eu tenho esse gráficozinho aqui, né? A gente pode colocar também um G1 smooth, né? Para a gente conseguir ver essa relação aqui. Então a gente percebe que, né, existe uma relação aqui, né, que os atrasos eles crescem com a distância, mas depois eles reduzem, né? Eles reduzem, o atraso reduz com a distância. Provavelmente porque se o local for muito distante, né? Se o local for muito distante, o que é que o piloto do avião pode fazer? Ele pode acelerar, ele pode, né, aumentar a velocidade média do voo ao longo do voo para compensar o atraso, né? Então, para ele é mais fácil, né, acelerar quando o destino é longe, né, para manter uma velocidade média alta e conseguir chegar mais rápido no local. Então, quando o voo é muito distante, esse atraso ele vai reduzindo. Já para voos mais curtos, voos de média distância, né, você percebe aqui que até mais ou menos 500 milhas, né, o atraso é o máximo. Se o voo já estiver atrasado, é muito difícil para o piloto recuperar isso durante o voo, né? Porque o voo é relativamente curto, um voo de 500 milhas, né? Rapidinho você chega no destino, então é difícil recuperar essa distância, esse atraso. Então tem uma relação aqui que é não linear, que faz sentido. Mas a gente não está tão interessado aqui na análise em si, a gente está mais interessado no tanto de etapas que a gente precisou fazer para conseguir chegar a esse resultado. A gente teve que criar um banco de dados agrupado por destino, aí salvou isso como destino, by dest, né? By destino. Depois a gente teve que criar um summarize, um banco de dados chamado delay. Depois a gente teve que salvar um outro objeto também chamado delay, usando o filter para fazer o processo de filtragem. E depois disso eu tive que criar a visualização. Tudo à parte. Então foram 4 etapas. Uma etapa de agrupamento, uma etapa de summarize, de resumo, uma etapa de filtragem e uma etapa de gráfico. Então, esse processo ele é relativamente ineficiente quando a gente quer fazer muitas operações, né? A gente tem uma análise que exige muitas operações. Ela pode ser um pouco frustrante até. Então, para resolver esse problema, a gente vai usar um operador chamado pipe. O pipe ele torna essas operações, as operações consecutivas, de modo que eu não preciso ficar fazendo etapa por etapa, salvando um objeto e passando o objeto para outra função. Eu crio o group by, aí eu levo o objeto group by para o summarize, aí eu pego o objeto que eu criei com o summarize e coloco no filter, aí eu pego o objeto que eu criei no filter e coloco no ggplot. Então, em vez de fazer essas operações uma a uma, eu faço essas operações consecutivamente usando o pipe. Aí o pipe é um símbolo bem esquisito, que é esse símbolo aqui de porcentagem, sinal de maior, sinal de porcentagem. A gente chama de pipe. Vocês veem que é como se fosse um sentido de, olha, vá para frente, né? E aí, para a gente não ter que ficar escrevendo isso manualmente, né? A gente pode usar
é interessante usar aqui o shortcut, né? O atalho do teclado, que é o Ctrl Shift M, né? Então, olha aí no teclado, né? O Ctrl e o Shift ficam bem perto um do outro, né? Você segura os dois ao mesmo tempo e aperta o M para ele desenhar o pipe, né? Deixa eu fazer aqui, ó. Ctrl Shift, segurei Ctrl Shift, apertei o M, né? Então ele já desenha o pipe sem eu precisar digitar manualmente, que pode ser um pouco chato. E aí, o que é que o pipe faz, né? Eu vou mostrar para vocês, depois eu vou explicar melhor o que é que ele faz, né? Então eu vou fazer as mesmas etapas que eu fiz anteriormente, né? Só que eu vou fazer usando o pipe. Então a primeira coisa que eu fiz foi pegar, né, os voos, e eu passei esse voo para uma variável, para uma função chamada group by, né? Group by. Aí o que é que eu fiz? Eu agrupei por destino. Então, o que é que eu estou dizendo o seguinte? Eu estou dizendo o seguinte, olha, flights, em vez de colocar o flights aqui dentro como o primeiro argumento, eu passei flights antes. Aí eu disse o seguinte, olha, pega flights, então agrupa por destino. Olha como fica mais fácil de ler. Até a forma como você lê essa operação é mais intuitiva, né? Pega os voos, então, né? Então, né? Vamos ler o pipe como então agrupa por destino, né? Então, né? Cria as variáveis de resumo, que foi o count, né? O delay, que é a média do atraso, né? E a última, que foi a distância, que é a média da distância. Para a gente conseguir ver tudo na mesma linha, depois de cada pipe eu vou apertar Enter, né? Para ficar mais fácil de ler, né? Então, pego flights, pego os voos, então agrupa por destino, então cria essas estatísticas descritivas. E por fim, eu posso dizer o seguinte, então filtra, né, para quando a contagem de voos for maior do que 20 e exclui todo e qualquer voo cujo aeroporto de destino foi Honolulu, que eu sempre esqueço qual é o símbolo. Deixa eu filar aqui de novo. É HNL. Né? Então vocês veem que é bem diferente do que a gente fez anteriormente. A gente usou o pipe aqui. Né? Então, quando eu executo aqui, ele vai gerar exatamente o mesmo resultado que a gente gerou anteriormente. O mesmo. Só que a quantidade de linhas que a gente precisou utilizar foi bem menor. Né? E eu posso salvar tudo isso como delay. Porque aí ele já salva como delay anterior. Né? Então, na teoria, né, vamos entender agora um pouquinho na prática como é que isso funciona, né? A lógica. A lógica é que a gente lê o pipe sempre como então, né? Então, né? Então, faça a próxima operação. A gente fez isso, então faça aquilo, né? Então, o filtro ele funciona mais ou menos o seguinte, né? Você vê que originalmente, como é que a gente fazia? Usando o pipe, né? Não o filter. Então, por exemplo, a função filter, ela sempre pegava os dados como primeiro argumento e depois da vírgula você fazia os critérios, né? Você fazia as operações que você queria criar. Isso funcionava para o mutate, isso funcionava para o summarize. O primeiro argumento era sempre os dados, depois da vírgula você tinha o que você queria fazer. Aqui, com o pipe, a coisa muda. Por quê? Porque o pipe, que é o operadorzinho aqui, ele coloca o que veio antes, o que está do lado esquerdo, que no caso aqui é o flights, ele coloca como invisivelmente, ele coloca de maneira invisível, como se fosse o primeiro argumento da frente. Né? Então, quando eu boto flights pipe filter, eu já estou dizendo implicitamente que o flights está aqui. Ó. É como se o flights estivesse aqui. Né? Eu não preciso escrever o flights, vírgula, a operação. Eu posso colocar o flights pipe filter e deixar o primeiro argumento vazio. Porque o pipe ele já está inserindo os dados aqui dentro. Né? Então ele é muito útil nesse sentido. E aí, se a gente tiver um encadeamento de operações, né, como por exemplo o group by e o summarize, o que a gente está fazendo aqui? A gente está dizendo com o pipe, olha, bota o flights, que é o banco de dados, no primeiro argumento de group by, de maneira invisível. Então eu não preciso colocar ele aqui, mas é como se eu estivesse colocando. E aí quando eu crio, eu faço o group by, é como se eu estivesse criando um novo objeto, que é um novo objeto agrupado por voos.
Só que em vez de salvar isso aqui como um by destino, né, por destino, um banco de dados, um objeto chamado por destino, eu não preciso salvar esse objeto, porque ele já foi criado. Foi criado um objeto aqui chamado por destino. E aí eu vou pegar esse banco de dados por destino e enfiar aqui como primeiro argumento do summarize. Né? Então o pipe ele já implicitamente ele já insere o que você criou do lado esquerdo como o primeiro argumento de dados do lado direito. Então ele fica inserindo, né, o que você criou do lado esquerdo do lado direito. Então você não precisa ficar criando os objetos separadamente. Você já faz esse encadeamento aqui, que é bem que é bem que é bem intuitivo, né? Então, coloco os voos dentro do group by, aí eu vou criar um banco de dados agrupado. Aí pega esse banco de dados agrupado e coloca aqui no summarize. Aí ele cria o banco de dados de variáveis resumidas, né? E aí pega esse banco de dados aqui de resumos e coloca aqui dentro do filter. E por aí vai. Né? Então eu vou criando essas operações encadeadas. Eu posso fazer essas operações encadeadas até mesmo com o ggplot. Né? Então, por exemplo, vou tirar aqui esse delay. Né? Então eu posso dizer, olha, agrupa por destino, depois cria as variáveis estatísticas descritivas, depois filtra só para aquilo que a gente quer e depois cria um gráfico, um ggplot. Aí eu preciso colocar os dados como primeiro argumento do ggplot? Não, porque o pipe ele já inseriu aqui dentro do ggplot esse banco de dados filtrado. Eu só preciso começar agora com a estética, né? Ou seja, o i é o delay, o y é a distância, o tamanho das bolinhas é pelo tanto de voos, né? G é um point. Aí por aí vai. Então, eu fiz tudo de maneira encadeada, né? Na verdade é o contrário, de x e y aqui. Para ficar parecido com o que a gente fez anteriormente. Né? A gente fez também um geom point, né? Um geom smooth. Então vocês veem que a gente conseguiu fazer tudo isso em uma única linha de código, né? Ou melhor, uma única operação de código, só usando o pipe. Né? Pegue os dados, agrupe, agora crie as variáveis estatísticas descritivas, então filtre, então crie a visualização. Tudo numa operação só. Super útil, né? Então, né? Então, aqui alguns exemplos, né? Se eu quisesse, por exemplo, criar várias variáveis, né? Então, eu começo sempre com os dados, aí, então, Ctrl Shift M, crio a grupo por destino, né? Um exemplo aqui, ele está falando destino e ano, né? Destino e ano. Aqui não faz muito sentido porque a gente só tem um ano, né? Então, vamos fazer só por destino. Aí, agora, crie estatísticas descritivas, né? Por exemplo, de voos totais, né? Total de voos é o N. Aí vou criar agora o atraso médio, que é o Mean do Arrival Delay, NARM2. Vou criar, por exemplo, a distância média, que é a média da distância. Posso criar o valor mínimo, né? Não sei, o voo com menor, o mínimo de tempo de voo. Por aí vai. A gente pode criar aqui, né, a soma, a média, a mediana, o desvio padrão, o mínimo, o máximo. Mas o mais interessante é que a gente fez isso de maneira encadeada. Né? A gente não precisou criar um objeto group by para depois passar ele para o summarize. A gente fez tudo com o pipe. Então daqui em diante a gente sempre vai usar o pipe, porque ele é muito útil. Né? Ele é muito útil para essas operações encadeadas. Né? Então esse foi o resultado final. O nosso resultado final foi esse. Certo? Então como exercício, né? Vocês poderiam calcular aí que hora do dia você deve voar para evitar o máximo de atrasos. Então qual é o dia com menos atrasos? Né? Então para cada destino você vai computar o total de minutos de atraso, o total. Então é uma soma. E para cada avião, né? Ou seja, lá cada avião é identificado pelo tail number, né? Que é aquele número que fica
na cauda do avião. Então, conte quantos voos aconteceram antes do primeiro grande atraso. Essa aqui é mais complicado, né? Então, com isso a gente termina nosso curso, né? Nosso curso rápido aqui de Blyer. A gente viu esse monte de funções, né? A gente viu como a gente pode pegar um banco de dados, filtrar ele só para as observações que a gente quer, selecionar só as colunas que a gente tem interesse, como é que a gente pode criar estatísticas descritivas, como a gente pode criar colunas novas, como a gente pode arranjar as linhas, né, por exemplo, para encontrar os voos mais atrasados, menos atrasados, as pessoas com maior salário dentro da empresa, coisas do tipo. Né? E a gente viu, por último, como a gente pode encadear essas operações usando o operador de pipe. Então, com isso, a gente já consegue fazer um número enorme de análises dentro de um banco de dados. Né? Claro que existem operações mais avançadas, né? As circunstâncias, né? O problema que a gente tem em mente em tentar resolver, eles vão exigir da gente, às vezes, tentar encontrar outras soluções, mas eu diria que, pelo menos para o meu dia a dia e para o dia a dia de um cientista de dados que precisa manipular esses dados, esses operadores que a gente aprendeu, eles já resolvem, vamos dizer assim, 90, 95% dos problemas do dia a dia. Então aí a gente já tem uma base, uma fundação relativamente legal para tentar resolver problemas, né, mais complicados. Beleza, gente? Então, nos próximos vídeos, a gente vai ter uma nova série de vídeos. A gente vai discutir outras operações do Tidyverse, como por exemplo a importação de dados. Né? Então, até lá.